Vocês aceitariam um trabalho no meio do oceano, cercado de tubarões assassinos? Eu não aceitaria. Mas não é o caso dos personagens de No Fundo do Mar, de 1999, o filme que nós vamos falar no vídeo de hoje. Então, se você também gosta dessa obra e quer se aprofundar ainda mais no universo desse filme e descobrir curiosidades bem interessantes, fica nesse vídeo até o final que ele tá bem legal e cheio de tubarões. Eu sou o Gabriel, esse é o canal Videoterapia. Se você é novo por aqui, se inscreva agora mesmo, que será bem legal ter você conosco. Deixe o seu like e um comentário no início do vídeo, que ajuda bastante a impulsionar o conteúdo. Então já coloca aqui nos comentários o emoji de um tubarão, que eu vou deixar um coraçãozinho pra vocês. Cliquem também no botão do Hype, que é uma ferramenta nova aqui do YouTube, que ajuda canais que estão começando a ganharem mais visibilidade. Então, só clicar aqui em Hype que vocês ajudam bastante no meu trabalho. Do Fundo do Mar é um filme bem interessante, que foi lançado em 1999, no auge daquele período delícia pro terror, onde nós tivemos vários filmes interessantes, abordando o horror mais psicológico, como é o caso de O Sexto Sentido, horror com fantasia, como é o caso de A Múmia, e também o renascimento, o ressurgimento do found footage com A Bruxa de Blair. E é claro que os tubarões não poderiam ficar de fora dessa jogada. Esse filme ele teve um impacto tão importante e forte ali na época de lançamento, e ele envelheceu tão bem, que muitos críticos de cinema colocam este filme como um dos melhores filmes de tubarão de todos os tempos. Atrás, é claro, do clássico de 1975, Tubarão, dirigido por Steven Spielberg, que trouxe esse animal fascinante como o principal vilão de uma obra. É claro que o filme de 75, ele é um clássico, Ele tem vários elementos cinematográficos que são utilizados até os dias de hoje, principalmente essa questão de misturar a trilha sonora com o suspense. Então isso deu muito certo com o Tubarão, se tornou uma franquia. A partir disso nós tivemos a franquia própria de Tubarão, e até hoje nós temos lançamentos de filmes de tubarão, colocando eles em várias situações inusitadas. Tem tubarão no lago, tem tubarão no espaço, todo tipo de tubarão que vocês possam imaginar. Então, no meio de tanto filme ruim de tubarão, é difícil você encontrar uma obra que ela seja mais pé no chão. Embora ela tenha, ali os elementos de ficção científica, como é o caso deste filme aqui, é uma obra muito bem feita. Ela tem boas atuações, tem um roteiro interessante, ele tem um valor de produção muito alto. Você percebe que é tudo feito com muito cuidado. Os efeitos especiais, junto com os efeitos práticos, aqueles animatrônicos dos tubarões, é perfeito, é muito bem feito e envelheceu bem. Eu sou viciado nesse filme, eu já assisti várias vezes, eu tenho a trilha sonora dele que eu acho maravilhosa. Eu só não tenho esse filme em Blu-ray, porque é difícil pra caramba de encontrar. Inclusive, se alguém quiser me presentear, eu super aceito, tá? Eu tive por muito tempo esse filme em VHS, eu assistia direto. Eu acho que era um dos poucos filmes, quando eu era criança, que eu gostava de ver legendado. Inclusive, fica aí uma aula, pra essa geração nova que está assistindo esse vídeo. Antigamente, na época do VHS, você tinha duas opções de fita VHS, a dublada e a legendada. Não tinha como você alterar o áudio no meio do filme, colocar legendas. Não, o filme era feito daquele jeito e você tinha que alugar ou comprar ele naquele formato. Depois disso veio o DVD, que você conseguia mudar o idioma do filme, colocar legendas, enfim, aí as coisas foram melhorando. E hoje no serviço de streaming parece a coisa mais normal do mundo. Quando eu era criança eu não gostava muito de ver filme legendado, queria ver filmes dublados. E esse aqui era um dos poucos que eu gostava de assistir legendado. Eu achava muito interessante aquela legenda amarelinha. E hoje, quando eu assisto esse filme legendado, pra mim ele é muito nostálgico. E eu sei que muitas pessoas também gostam desse filme. Eu vejo vocês pedindo direto aqui nos comentários para eu trazer uma análise sobre este filme. O momento chegou. Se você já é um inscrito aqui do canal, você sabe como esse tipo de vídeo funciona por aqui. Eu vou contar a história completa do filme com muito spoiler. Vou falar alguns pontos que eu observei enquanto reassisti a trama. Vou falar um pouco do final, que ele tem um final bem interessante. E depois nós vamos entrar nas curiosidades, que tem coisas bem legais aqui. Inclusive, vocês sabiam que este filme ele tem uma conexão com o Titanic, do James Cameron? Pois é, então fica até o final, que tá bem legal. Este filme é dirigido por Ren Harlin, um diretor que foi extremamente popular no final dos anos 80 e início dos anos 90. Ele dirigiu obras como Duro de Matar, Risco Total, Despertar de um Pesadelo e vários outros filmes que fizeram sucesso nos anos 90. Depois ele entrou numa vibe de fazer uns filmes esquisitos e ele recuperou a sua fama com Do Fundo do Mar em 1999. E recentemente ele voltou
voltou para os holofotes por ter dirigido Os Estranhos capítulo 1. Na verdade, ele é o diretor desta nova trilogia de Os Estranhos. E a história desse filme, na verdade, ela é bem simples, né? Aqui nós acompanhamos um grupo de cientistas que trabalha em um laboratório submarino a fim de descobrir um neuroestimulante que sirva de cura para o mal de Alzheimer. E para obter uma quantidade maior dessa substância que está no cérebro dos tubarões, eles resolvem utilizar a engenharia genética para aumentar o tamanho dos animais. E como efeito colateral, esses animais ficam mais inteligentes. E esse filme ele tem um núcleo de personagens relativamente pequeno, então já vou falar o nome deles para vocês irem se familiarizando. Nós temos a líder de toda essa equipe, a cientista a doutora Susan, interpretada por Saffron Burrows. Uma atriz muito boa, não tão carismática, mas isso é proposital, já que a personagem dela é mais carrancuda, mas ela é muito boa. Seguindo agora para o outro protagonista, que é o Carter Blake, interpretado por Thomas Jane. Ele não é cientista, mas ele trabalha nesse laboratório domando esses animais, então ele é como se fosse o cara que consegue lidar com os tubarões, ele é o homem tubarão. Nós temos o Russell Franklin, que é interpretado por Samuel L. Jackson, um ator que dispensa apresentação, todo mundo conhece esse cara, ele é maravilhoso, ele é o cara que financia tudo isso, ele é o homem do dinheiro. Nós temos o outro cientista, que é o Jim, interpretado por Stellan Skarsgård, que muitos conhecem como pai do Bill Skarsgård, o nosso eterno Pennywise, lá do It, e ele também é pai do Alexander Skarsgård, que já fez vários filmes de terror bem legais, como o incrível Infinite Pool, do Brandon Cronenberg, filho do David Cronenberg, que eu acho um filme sensacional. Então, ó, palmas pro Stellan Skarsgård, que conseguiu colocar os seus dois filhos dentro do terror de uma forma muito legal. Nós temos o Preacher, que é interpretado por L. Cool J, e ele é o cozinheiro desta instalação onde os cientistas ficam. E também ele serve como alívio cômico. Tem também nessa equipe o engenheiro, o Tom Scoggins, interpretado por Michael Rapaport. Ele é o cara que entende de toda essa instalação, pelo menos da parte da engenharia ali de tudo que acontece. Tem a bióloga Janice, interpretada por Jacqueline McCann. Inclusive, ela é namorada do Jim. É claro que tem outros personagens que vão aparecer, mas eles não têm tanta importância assim pra trama. Muitos deles vão virar alimento de tubarão apenas, coitados, né? O filme começa com uma cena de ataque de tubarão bem interessante. Nós vemos um barco ali no meio do oceano, né? Aquela calmaria. E são dois casais que estão ali se pegando, tá? Não todos juntos, tá? Cada um tá pegando ali seu casalzinho, tá bom? Não é bagunça não. Mas estão ali no barco, né? Aquela malemolência rolando, uma musiquinha tocando. Até que começa ali, né? Uma turbulência naquele barco. Você fala, eita, o que tá acontecendo? O clima tá esquentando muito. Na verdade, é um tubarão gigantesco, que quebra o barco e começa a atacar essas pessoas. Mas o nosso herói da vez, o Carter, aparece e consegue capturar este tubarão. Já começa muito bem o filme, né? Com o tubarão que escapou do laboratório. E por conta desse pequeno incidente, né? Poxa, que não aconteceu nada, só um tubarão que destruiu um barco inteiro. A doutora Susan, ela é chamada para uma reunião com os investidores, para ela dar ali um parecer do que está acontecendo nesse laboratório. Como que um tubarão gigantesco daquele escapou? Isso não pode acontecer. E o Russell está nesta reunião junto com o outro presidente dessa empresa farmacêutica. E ele fala, olha, eu já gastei mais de 200 milhões de dólares na sua pesquisa e eu quero ver resultados porque as minhas ações precisam voltar a subir. Segunda-feira o mercado financeiro vai abrir e eu quero as minhas ações lá em cima. E a doutora Susan faz o seu discurso. Ela vira pra ele e fala assim, você já viu uma pessoa que sofre de mal de Alzheimer? Você já conheceu uma pessoa assim? O meu pai, ele sofria dessa doença e era muito triste porque toda vez ele perguntava onde estava a minha mãe e eu tinha que contar pra ele que ela já tinha morrido há muito tempo e eu tinha que ver ele sofrer todos os dias com essa notícia. Então eu estou oferecendo a cura dessa doença maligna com apenas uma pílula. E ela fala, me dê 48 horas que eu vou conseguir provar que os resultados são favoráveis. Se isso não acontecer, eu mesma fecho o meu laboratório. Aí nós vemos o Russell e a doutora Susan indo até a Aquática, que é esse laboratório subaquático onde eles fazem estas pesquisas. E aí a gente vê aquele ambiente pela primeira vez. Ele é gigantesco. Este ambiente, ele já existia há muitos anos, era usado como um local para os navios de guerra pararem para abastecer e tal. Era tipo um posto ali no meio do oceano. Como a Susan precisava de um local bem afastado que fosse próximo do oceano para ela fazer as suas pesquisas e descobrir a cura dessa doença, eles resolveram adaptar este ambiente que era usado para abastecer os navios de guerra para se tornar um laboratório muito equipado e com muita tecnologia da época de 1999. Que nostálgico assistir esse filme, é muito legal. E aparece a Janice, ela fala, ó, essa daqui é a Janice, ela é bióloga,
ela vai te apresentar como tudo funciona, porque eu tenho muito trabalho pra fazer, né? Já que ela tem 48 horas pra provar que a sua pesquisa é eficaz. Aí ele conhece também o Carter, que está ali dentro do tanque, né? Que eles chamam de tanque, mas é uma parte meio isolada do oceano, que eles têm total controle. Nem tanto, né? Porque um tubarão fugiu dali. E todo mundo trata o Russell meio estranho, né? Do tipo, ah, tá, você que é o cara do dinheiro, veio ver o que tá acontecendo por aqui, porque todos têm medo de perder o emprego, né? E aí ele conhece toda essa equipe que eu já apresentei pra vocês. E chega o grande momento, onde ele desce pra conhecer o laboratório, que é onde todas as pesquisas acontecem. É um laboratório enorme, super tecnológico, e tem um vidro gigantesco que dá pra ver o oceano. É muito bonito. E tem uma plataforma que é como se fosse um elevador que está conectado com o lado de baixo do oceano e funciona justamente para trazer os tubarões ali para as pesquisas serem feitas. E aqui a gente descobre que são 3 tubarões que estão sendo usados para esse teste, que são 3 tubarões fêmeas, e elas tiveram ali alguma manipulação cerebral, mas não é uma mutação, já que a gente sabe que a mutação é proibida, né? Existe aquele tratado de Harvard que não permite que os cientistas façam mutações genéticas, aquela coisa toda. Pelo menos isso é o que é passado para todos, inclusive para os acionistas. O lugar vai ficar vazio, então só essa equipe que vai ficar de prontidão, já que é o final de semana. Então, para cortar custos, eles mandam todos os outros funcionários para casa, né, para curtir o final de semana, e fica essa equipe VIP trabalhando 24 horas. Só que o Carter, como ele é um cara que entende muito do mar, ele percebe que os tubarões estão agindo de uma forma muito estranha. Eles meio que fazem uma vista grossa pro que tá rolando, né, já que o resultado financeiro que é o que realmente importa. E é aniversário da doutora Susan. Eles estão ali curtindo uma festinha surpresa, tá todo mundo reunido, e ela tem um atrito bem forte com o Carter, porque assim, o Carter, por mais que ele não seja cientista, ele não é burro, ele é um cara muito inteligente, mas ele tem um passado criminoso que faz com que ele não questione muito o que está acontecendo ali, que é difícil pra ele conseguir emprego. Então esse emprego que ele tá paga muito bem, não tem problema dessa coisa dele ter um passado criminoso, então tá tudo certo, ele faz o trabalho dele, cuida ali daqueles peixinhos pequenos, mas ele começa a confrontar a doutora Susan. Ele fala, olha, tem alguma coisa errada com esses tubarões, eu estou vendo alguns comportamentos que não são comuns, já trabalho com isso há anos. E a Susan fala, você comentou isso com o Russell ou com mais alguém? Ele, não sou besta, vou falar alguma coisa pra alguém. Ela, então continue de boca fechada, porque se você gosta do seu trabalho, fique de boca fechada. Se esta experiência não der certo, todos nós seremos demitidos, então a gente precisa torcer muito pra que tudo dê certo, então fique de boca fechada. Começa o alerta de tempestade, né, uma tempestade muito forte vai chegar ali, então eles vão precisar ficar bem quietinhos lá no fundo do oceano. E tem também a moça que trabalha na torre, que ela está cuidando dessa parte do clima, ela avisa quando tem uma tempestade chegando, e chega o grande dia onde eles vão precisar testar este soro. Todos eles descem para aquele laboratório maravilhoso, e o Carter precisa ir pegar um desses tubarões para fazer a extração do soro ali no cérebro do tubarão. Então ele vai até o oceano, percebe que os tubarões estão bem agressivos, parece que eles sentem o que está acontecendo. A Janice e o Russell também percebem o comportamento estranho dos tubarões pelas câmeras. Tem uma hora que o Carter ele pega a arma e aponta pro tubarão, o tubarão recua. Então assim, como que o tubarão reconheceu uma arma? Eles estão fazendo vista grossa pra tudo, porque se o experimento der certo, ótimo, a gente finge que nada aconteceu, tá tudo certo, vamos seguir a vida bilionários. O Carter consegue capturar aquele tubarão e ele é gigantesco. Que tubarão enorme. E esta cena é muito bem feita. E eles vão extrair o soro do cérebro do tubarão. Aí ela monta toda aquela coisa ali na cabeça do tubarão. E eles vão fazer o teste com o cérebro que tinha Alzheimer. E o teste é positivo. Eles conseguiram criar a cura pro Alzheimer. Tudo deu certo no teste. Eles conseguiram alinhar os pontos que ficam apagados no cérebro da pessoa que tem esta condição. Então assim, deu tudo certo. Eles estão bem felizes. E o Russell fala algo muito enigmático. Quando ele vê aquele tubarão gigante, ele fala, que obra de Deus. E o Jim fala, ei, obra de Deus não, meu querido, isso aqui é obra nossa. Eu acho que não foi uma boa o Jim ter falado isso antes da hora. Porque em seguida, ele acende um cigarro pra comemorar algo que é proibido, né? Pelo amor de Deus, eles estão no laboratório. E o tubarão que estava sedado acorda e arranca o braço e o cigarro do Jim. Pois é, gente, o cara perde o braço. E o cigarro apagou. Mentira, né? O cara perdeu o braço e eu falando que o cigarro apagou. Sacanagem, né? E aí fica aquele desespero. A gente precisa tirar esse cara daqui. Ele tá perdendo muito sangue, né? Ele perdeu o braço. Então é claro que ele tá perdendo muito sangue. Ele também perdeu o cigarro. E a mulher lá da torre, ela chama os reforços. Então um helicóptero está chegando pra resgatar
o Jim e levar ele para um hospital o mais rápido possível. O Carter ia atirar neste tubarão para matá-lo, só que a doutora Susan apertou o botão que solta o tubarão de volta pro mar. E ela cometeu um grande erro, porque aqui o tubarão teve contato com carne humana. Até então ele comia apenas outros peixes, e agora que ele teve contato, ele sabe que ele pode matar um ser humano, né, arrancar os membros para comer. Isto pode ser um problema, ainda mais que esses tubarões estão bem inteligentes. Eles sobem até a superfície do laboratório e tá chovendo muito, mas assim, é a tempestade mesmo. E eles veem o helicóptero chegando, eles soltam ali a cordinha, né, para resgatar a maca do Jim. Então eles voltam para dentro do laboratório. Enquanto isso, do lado de fora tá uma loucura, porque a chuva tá muito forte, aquelas ondas gigantescas, e o helicóptero perde o controle e acaba derrubando o corpo do Jim dentro da parte onde está os tubarões geneticamente modificados. E é claro que um desses tubarões pega o Jim e começa a arrastar ele por debaixo do oceano. O helicóptero, como está conectado com o corpo do Jim através da maca, também começa a ficar maluco no ar, e o helicóptero atinge a torre e tudo explode. A mulher da torre morre e o laboratório inteiro dá uma estremecida, um terremoto, e o pessoal fala: ih, aconteceu alguma coisa lá na superfície. A gente acompanha o que está acontecendo lá com o cozinheiro, com o Preacher. Ele também tá passando por vários perrengues, né, porque tudo explode. E a gente vê que essa explosão causou algumas rachaduras nas paredes, e eles estão embaixo do oceano, então não é um bom sinal. E o Preacher, ele tem um papagaio, então eles estão sempre conversando, ele e o papagaio, né? Um papagaio muito engraçado. E o foco volta pros cientistas. Eles estão ali de frente para aquele vidro gigantesco que tem no laboratório, e eles veem alguma coisa lá no fundo se aproximando, uma coisa chegando, e sabe o que é? É o Jim. O Jim está na boca do tubarão com aquela maca, e o tubarão joga o Jim no vidro para quebrar, e o vidro começa a rachar, e eles têm que sair correndo dali porque a água toda vai entrar. E é o que acontece, o vidro explode. Eles saem correndo, conseguem selar a porta. Como estamos falando de uma base militar, eles têm vários recursos para selar a porta em caso de inundação e tal. E a partir daí, a água começa a invadir com mais força ainda todo aquele lugar. O Russell chega e fala: olha, eu vou ter que falar o que tá acontecendo. Eu percebi que esses tubarões estão diferentes e eu quero uma explicação. Por que que eles estão agindo desse jeito com a gente? Parece que eles estão caçando. Aí todos eles olham pra doutora e falam: e aí, querida, o que tá rolando? Aí ela revela que eles violaram o tratado de Harvard e fizeram mutações com os tubarões para produzirem mais proteínas no cérebro deles. Com isso, os tubarões realmente ficaram maiores, o cérebro também aumentou e, consequentemente, eles ficaram mais inteligentes. Como todo esse lugar tá se quebrando, né, por conta da água, a pressão ali do oceano, os 3 tubarões modificados entram também no laboratório. O Preacher também é atacado por um tubarão. Tá ali na cozinha, o tubarão aparece, mata o papagaio, seu monstro. Como que você fez isso com o papagaio tão bonzinho? E o Preacher quase morre dentro do seu próprio forno. Pois é, ele é encurralado ali pelo tubarão, e é um tubarão gigantesco. E o Preacher, ele vai pra dentro do forno porque tem vidro temperado, né? Então é um vidro mais resistente. Ele acha que lá dentro ele vai ficar seguro. Só que o tubarão, de alguma forma, consegue ligar o forno, que começa a esquentar dentro do forno. E o Preacher fala: poxa Deus, que ironia. E ele é muito religioso. E ele fala: caramba, hein, Deus, que ironia. O cozinheiro morrer dentro do próprio forno. Aí é sacanagem. Mas ele tá com um machado e ele consegue quebrar a parte de cima do forno com o machado, e ele sobe e ele consegue escapar por cima do forno. E como tem o vazamento de gás ali do forno, ele joga o isqueiro dele e explode o primeiro tubarão. Resta apenas 2. Então essa equipe de cientistas precisa descobrir uma forma de chegar até a superfície e conseguir sair dali. E eles têm um submarino interno que serve para emergência, e eles vão em busca dessa sala que tem o submarino. O submarino está destruído. Por conta da explosão, o submarino saiu do lugar e ele acabou quebrando. E eles ficam pensando: meu Deus, e agora? O que nós vamos fazer? E todo mundo começa a culpar a Susan. Fala: você é a culpada, você que deveria ser comida de peixe. O Russell, ele toma a frente da situação e fala: olha, nós temos que nos unir. E ele tá dando ali o seu discurso de coach motivacional. E o Russell, ele é um cara que é conhecido não apenas por ser bilionário, mas ele também é um sobrevivente de uma avalanche. Ele ficou por muito tempo ali embaixo do gelo. Então ele tem um background de sobrevivência, e ele toma a liderança e fala: nós precisamos nos unir, nós estamos preparados para essa situação, nós vamos conseguir sair daqui. Mas naquela piscininha que tem ali onde estava o submarino, um tubarão aparece e mata o Russell. A galera fica
apavorada com aquilo. E o Carter chega até o Tom e fala: olha, você é o engenheiro, você tem que mostrar pra gente como que a gente pode sair daqui, o que que vai acontecer se mais água entrar pra dentro do laboratório. E o Tom fala que aquela base, ela não foi criada pra suportar uma determinada quantidade de água. Quando isso acontecesse, toda aquela estrutura ia quebrar. E olhando pro mapa de toda aquela instalação, eles veem que tem um lugar, tem um cilindro que eles podem usar pra conseguir sair de uma forma muito rápida, nadando. Só que é claro que os tubarões estão chegando cada vez mais perto. Só que eles precisam atravessar o poço do elevador, que o elevador ele está parado lá em cima, né, na superfície, e como explodiu, o elevador tá pegando fogo lá em cima. E esta é uma cena muito tensa, porque o tubarão aparece e ele começa a cercar aquele lugar. E eles precisam usar a escada de emergência do elevador para conseguir ir para os níveis superiores. Só que a escada, ela está muito velha e ela acaba quebrando com o peso desses personagens. E na queda, esta escada ela forma como se fosse uma ponte. E é nessa que a Janice acaba caindo ali no mar. Nós perdemos a Janice. Gente, essa cena é muito tensa, uma cena muito bem feita, muito bem dirigida, os atores entregando tudo de si. Perdemos a Janice e agora nós temos o Carter, a doutora Susan e o Tom esperando a morte, já que eles não conseguiram alcançar ali a parte de cima, mas quem aparece para salvar essa turminha? O nosso querido Deus Ex Machina, também chamado de Preacher. O cozinheiro aparece como uma luz divina e ele salva essas pessoas. E para eles conseguirem chegar naquela sala que eles pretendem, eles precisam drenar uma outra sala e para isso eles precisam ir até o painel de controle, que é naquele laboratório onde o vidro gigantesco quebrou. Então o Carter e o Tom, eles vão até lá para conseguir fazer isto, enquanto o Preacher e a doutora Susan ficam aguardando eles voltarem. A Susan, ela aproveita que ela já está ali próximo do quarto dela e ela vai até o seu laboratório particular, porque o mais importante para ela é conseguir recuperar os dados da sua pesquisa. E ela guarda tudo isso num disquete, pois é muito anos 90 usar disquete, e um tubarão aparece no laboratório dela. Mas como ela é muito inteligente, ela começa a tirar a roupa e faz um striptease pro tubarão. Pois é, ela tenta seduzir o tubarão. Não, brincadeira, ela não faz isso. Ela faz porque a roupa que ela está usando é emborrachada, então ela usa pra meio que isolar a parte onde ela está da água, já que ela pretende dar choque no tubarão. E ele morre eletrocutado. Mais um tubarão morto, restando apenas um tubarão. Quando ela dá o choque no tubarão, a pesquisa dela também queima, então ela perde todos os dados da sua pesquisa, ou seja, tudo aquilo foi em vão. Mas é aqui que nós perdemos mais um membro da equipe. O Tom, ele é morto por um tubarão. O Carter volta e encontra a Susan e o Preacher, agora são apenas os três, então eles decidem ir para uma câmara de descompressão. E lá eles abrem esta câmara, eles conseguem sair com um jato e eles usam os tanques de oxigênio para atrair o último tubarão, né? Porque aí o tubarão vai ficar lá distraído com o tanque de oxigênio e eles vão nadando ali com aquela força que saiu. Eles nadam rapidinho para conseguir sair dali. A gente vê que já é de manhã e enquanto eles estão nadando, o tubarão consegue pegar a perna do Preacher. Ele pega o seu crucifixo e enfia no olho do tubarão. Mas ainda assim, ele acaba ficando com a perna machucada. Eles conseguem buscar abrigo ali numa parte que tá seca. E aqui tem o maior problema de todos, né? Que se torna um problema de interesse público. O tubarão só está esperando toda aquela estrutura desabar para as grades que mantêm ele lá dentro também desabarem e ele conseguir ir pro mar aberto. Aí vai ser um perigo, né? Porque eles vão libertar uma criatura mortífera. Carter, ele encontra uma bateria que tem ali e ele monta como se fosse uma bomba ali elétrica pra atirar com um arpão, só que ele não consegue mirar no tubarão e o tubarão tá ali, ó, tentando destruir a grade. Então a doutora Susan decide se tornar a heroína, corta a mão dela pra atrair o tubarão com o cheiro de sangue. Então o tubarão começa a ir em direção a Susan, ela começa a nadar desesperada. O Carter tenta puxar ela de volta, mas o tubarão é mais rápido e ele mata a Susan. E o Carter, como ele está ali no mar, ele sobe em cima do tubarão, né, pra fazer aquelas coisas que ele faz, de controlar o tubarão e não sei o que, mas o Preacher atira com o arpão no tubarão. Ele também acerta a coxa do Carter, tá? Mas isso aí é apenas um detalhe. E o Carter dá o sinal pra ele explodir tudo. O tubarão consegue sair pela grade e sabe o que acontece quando ele escapa? Já já eu conto pra vocês, porque agora eu quero pedir pra você se inscrever no canal se ainda não for um inscrito. Deixa o seu like, compartilha esse vídeo com um amiguinho
de vocês que também gosta deste filme. Deixem nos comentários sugestões de outros filmes que vocês querem ver aqui no canal. E agora que você se inscreveu no canal, deixou o seu like, compartilhou o vídeo com um amiguinho e colocou o tubarão aqui nos comentários, vamos voltar pro grande finale. Será que o tubarão vai conseguir escapar? Mas o Preacher consegue plugar o cabo do arpão ali na bateria e o tubarão explode. E o Carter também sobreviveu. Na hora que o tubarão passou ali por aquele buraco da grade, o Carter se segurou e só o tubarão passou. Então ele sobreviveu. E o Carter se junta com o Preacher, só esperando toda aquela estrutura ser destruída, mas aparece um navio para resgatá-los. E este é o filme Do Fundo do Mar. Vocês lembravam dessa história? Vocês gostam desse filme? Qual é a sua cena favorita dessa obra? Coloca aqui nos comentários. É claro que uma obra como esta teria várias curiosidades interessantes, inclusive uma conexão com Titanic do James Cameron. A história desse filme ela foi concebida pelo roteirista australiano Duncan Kennedy, depois que ele testemunhou o resultado de um horrível ataque de tubarão onde ele morava. E ele começou a ter vários pesadelos com isso, onde os tubarões conseguiam ler a mente dele. E ele escreveu um roteiro de um filme. Só que ele tentou colocar elementos que fugissem do clássico de 75 do Spielberg. E era um roteiro bem diferente do que foi usado para as filmagens depois. E em 1994, a Warner Bros. Comprou o roteiro. Mas o desenvolvimento para esse projeto começou a acontecer 2 anos depois, em 1996. E foi neste período de 1996 que o diretor Renny Harlin foi escolhido para dirigir o filme. E o roteiro inicial começou a passar por várias mudanças dentro da própria Warner, até que o Renny Harlin ele escolheu alguns roteiristas de confiança para dar aquela refinada no roteiro, já que o roteiro original era para ser uma coisa mais de espionagem militar e a ação do filme seria uma coisa muito tecnológica, então seria meio que um filme futurista, as armas seriam bem futuristas, os personagens iam usar roupas especiais, teriam lançadores de granadas para explodir os tubarões, seria no estilo de Aliens o Resgate, sabe? Vários tubarões aparecendo, mas os roteiristas acharam melhor, ao invés de usar Aliens o Resgate como referência para toda essa destruição no fundo do oceano, eles usarem a simplicidade daquela atmosfera sufocante do primeiro filme Alien. E aí eles decidiram colocar cientistas passando por essas situações e não pessoas treinadas para lidar com isso. Ninguém ia saber usar armas, eles não iam ter esses equipamentos de segurança. Recentemente, o roteirista, o Duncan Kennedy, ele participou de um podcast num site chamado Blood Disgusting, onde ele falou um pouco sobre o processo criativo e como que ele convenceu a Warner a fazer um filme da sua ideia. E ele falou que a Warner só aceitou comprar este roteiro e conversar com ele porque ele apresentou elementos de tubarões que são diferentes do que já tinha sido apresentado no cinema, já que esses tubarões eram geneticamente modificados, diferente dos outros filmes onde a natureza era a grande vilã, né? Aqueles animais que estão ali no oceano atacando as pessoas, que é o caso de Tubarão e outros filmes também. E ele fala nessa entrevista que ele até que gostou do resultado final do filme, era bem diferente do que ele apresentou no início, e ele sente a essência do que ele escreveu lá em 94 ainda no resultado final do filme. Uma entrevista do material bônus do filme, o diretor ele fala um pouco das suas ideias pro filme, o que ele queria com esta obra, e ele foi para uma ideia onde ele ia se afastar dos filmes B. Então ele pegou elementos do terror bem famosos, como O Exorcista, O Iluminado, e ele queria fazer um filme de tubarão igualmente sério, onde os personagens são sérios, não tem muitas palhaçadas, embora tenha o personagem como Preacher, que é um alívio cômico, o filme ele é sério, né? Tem uma abordagem séria, os efeitos são bem eficientes, o roteiro é bem feito, os atores estão dedicados ao projeto, então isso foi um ponto muito importante. Ele queria criar um filme de tubarão que fosse lembrado com a mesma seriedade que O Exorcista e O Iluminado do Kubrick. E lembra que eu falei pra vocês que o roteiro ele foi levemente inspirado por Alien? O diretor também usou o filme Alien como referência na hora de escalar os atores. Ele queria driblar a todo momento as mortes no decorrer do filme. Então ele queria que o público olhasse para um personagem e pensasse assim, bom, esse aqui com certeza não vai morrer porque é um ator famoso. E aí o ator vai e morre. Aí fala, não, esse outro aqui ele é desconhecido, acho que ele vai morrer. E aquele desconhecido vai ficando até o final do filme. Então ele queria brincar com isso justamente para enganar o público. Então para isso ele combinou
selecionou atores relativamente desconhecidos que poderiam entregar performances sólidas, e ele também colocou atores que estavam consagrados já em Hollywood, como Samuel L. Jackson, que tinha recentemente concorrido ao Oscar, e foi nessas que ele teve a ideia também de contratar o L. Cool J, porque ele queria um personagem de alívio cômico também para dar ali um equilíbrio dentro do filme. As filmagens principais de Do Fundo do Mar começaram em 3 de agosto de 1998. A maior parte do filme foi filmada no Fox Bahia Studios, no México, e a equipe de produção construiu cenários acima dos grandes tanques de água que foram construídos para o filme Titanic, do James Cameron. Então aquelas cenas onde a estrutura está inundada, né, onde você vê aquelas cenas com muita água, foram feitas no mesmo estúdio onde o Titanic foi gravado. E se vocês pararem para reparar, tem algumas cenas bem similares, é claro que dentro das devidas proporções, né? O personagem do El Cool J está andando ali na água, a gente vê aquele corredor gigantesco todo inundado. Isso eu achei bem legal, né? Porque a mesma água que esteve com o James Cameron, Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Iceberg, Titanic e tudo aquilo, também esteve presente em Do Fundo do Mar com toda a equipe. Eu acho que isso meio que abençoou o filme, né? Se tornou ali, desculpa a brincadeira, mas uma água benta para a produção. E o diretor queria que os tubarões fossem bem realistas, então ele misturou efeitos práticos com aqueles animatrônicos maravilhosos e muito bem feitos, com tubarões reais. Os atores muitas vezes contracenaram com tubarões reais, principalmente o personagem Carter. Em alguns momentos o diretor botava ele num tanque com tubarões de verdade rondando aquela grade de proteção, e o ator ficava apavorado, que ele perdia noites de sono pensando nessas filmagens, porque não foi apenas uma vez. Mas o cara foi um bom ator, já que a gente não percebe esse medo em tela. O tubarão que aparece no filme do Spielberg lá de 75, ele tinha 25 pés de comprimento. O diretor aqui decidiu aumentar ainda este tubarão para 26 pés de comprimento. É um tubarão gigantesco. O Samuel L. Jackson conta numa entrevista que a equipe ainda não conhecia a figura do tubarão animatrônico, eles não tinham visto ainda aquele robô gigante. E eles viram pela primeira vez na hora de filmar aquela cena onde a doutora Susan extrai o soro da cabeça do tubarão, onde rola o ataque. Então ali foi a primeira vez que os atores viram aquele tubarão gigante, e as reações que nós vimos no filme são reações reais dos atores. Eles realmente ficaram assustados e com medo de chegar perto daquilo, porque o tubarão até respirava. Ele falou que o tubarão se mexia, a textura dele de pele parecia muito uma textura real, era meio gosmenta, meio emborrachada. E eu imagino, porque no filme você já vê que é gigantesco, imagina os atores vendo aquilo. Deve ter sido um set bem interessante, adoraria ter visitado esse set. A Warner ficou bem preocupada que as pessoas fossem comparar Do Fundo do Mar com o Tubarão de 75. Então eles pediram pro diretor caprichar nas diferenças, e com isso o diretor resolveu expor o tubarão, já que lá na obra do Spielberg o tubarão demorou pra aparecer, né? Vinha mais naquele suspense com a musiquinha. Aqui o diretor não escondeu os tubarões em nenhum momento. A gente vê o tubarão de ponta a ponta. E não só o diretor fez essas mudanças pra se distanciar da obra do Spielberg, mas ele percebeu que o público mudou bastante desde 75 até 99, já que agora o público quer uma coisa mais dinâmica, o público quer ver as coisas. E talvez aquele suspense do filme do Spielberg, onde o tubarão não aparece, né? Fica aquela coisa, aquela musiquinha, não fosse agradar o público desta nova geração. Tem uma curiosidade de bastidores neste filme que eu achei bem perigosa que aconteceu com o elenco. O ator Stellan Skarsgård realmente perdeu o braço. Não, brincadeira. É óbvio que aquilo não aconteceu, mas ele perdeu o cigarro dele com certeza. Aquela cena onde eles estão levando o Jim pra ser resgatado pelo helicóptero e tal, toda aquela água que estava em cena não foi computação gráfica. Realmente eles colocaram toneladas de água ali pra simular a tempestade, as ondas batendo naquela estrutura e tal. Só que aconteceu um acidente com a produção. Eles soltaram mais água do que eles deveriam. Então, ao invés de alguns litros de água saindo ali por cima da plataforma, né, caindo, eles receberam a pancada de 3 toneladas de água em cima deles. Por isso que os personagens não conseguiam ficar em pé naquela cena, porque a água que veio era muito forte, não era o que eles tinham ensaiado. Então tudo aquilo foi de verdade, os atores não esperavam por aquilo, eles não queriam parar de atuar, porque senão ia ter que repetir a cena. Então eles resolveram improvisar ali, tentando se salvar, porque se eles caíssem, eles iam cair realmente naquele tanque gigantesco de água. Isso podia ter acabado numa tragédia horrorosa, né? E essa foi a cena que foi para a versão final do filme. Aparentemente, todos do elenco do filme realmente foram a escolha certa do diretor, ele queria aqueles personagens, todos aceitaram. Só que teria uma diferença no roteiro original
com o personagem do Samuel L. Jackson. O diretor queria contratar o ator para fazer o personagem Preacher, ele seria o cozinheiro. O agente do Samuel L. Jackson falou: olha, é o seguinte, o Samuel L. Jackson, ele quer fazer o filme porque ele gosta de tubarão, ele quer fazer uma aventura interessante, mas ele não quer ser o cozinheiro. Ele já passou desta fase de ser apenas o cozinheiro em um filme. Ele quer ser um personagem importante pra trama. Então os roteiristas deram uma rebolada e criaram o personagem Russell, que é um cara bilionário que está custeando todo aquele sistema. Aí o Samuel Jackson ficou feliz e falou: é isso aí. Então o ator e rapper LL Cool J ficou com o personagem do Preacher, que no roteiro original era pra ele morrer. Então naquela cena inicial onde o Preacher é atacado, era pra ele ter morrido ali mesmo. Aí o diretor resolveu deixar ele como um dos sobreviventes. Tem uma outra coisa que o diretor mudou em cima da hora, antes do lançamento do filme, que é a relação da Janice com o Jam. Eles iam ter uma conversa ali no alojamento e ela ia revelar pra ele que está grávida. Ele ia ficar muito feliz, iam fazer planos pro futuro, aquela coisa de escolher o nome da criança e tal. Só que o diretor achou muito forte matar uma mulher grávida. Então ele achou que ia ficar muito trágico, porque também matou o marido, né, o pai da criança, ia causar polêmicas, então ele preferiu deletar esta cena. Tem uma coisa que eu sempre falo aqui nas análises completas, que é a questão das exibições teste. Foi feita uma exibição teste, o público gostou do personagem Preacher, então ele ficou até o final. Isso também aconteceu para mudarem o final do filme. A versão original não era para ser do jeito que nós vimos no cinema. Originalmente, a personagem Susan escaparia da água infestada de tubarões e ela viveria, não era para ela ter morrido. O Carter ia conseguir resgatá-la e eles ficariam juntos, né? Eles seriam os únicos sobreviventes, já que o Preacher na versão original ia morrer lá naquela cena do forno e ia terminar com eles se beijando. Mas o público, como estava sedento por sangue e por vingança, não gostou do final. Ela foi a culpada por tudo que aconteceu. Ela que fez a mudança genética no cérebro dos tubarões. O Jim também participou, mas o Jim já tinha morrido faz tempo. O público não gostou de ver a grande vilã do filme vencendo, ainda mais ela ficando com o Carter, né, que era ali o sex appeal do momento. Então, como resultado, a equipe de produção fez uma refilmagem de apenas um dia no tanque da Universal Studios para incluir a morte desta personagem. Então, se vocês perceberem, o CGI, a renderização do tubarão e tal, é bem diferente do restante do filme, porque isso foi feito apenas um mês antes da data de lançamento, então não deu tempo de fazer todo aquele CGI maravilhoso que nós vimos em outras cenas envolvendo o tubarão no filme. E depois que o roteiro original caiu na internet, a galera ficou fascinada pelo final original, vai entender, né? O público teste detonou o final original e a galera, anos depois, quando leu o roteiro original, não gostou mais do final do filme e queria ver o final do roteiro, que inclusive foi filmado, existe esse final, tá na posse da Warner Bros. E esses fãs revoltados, eles se reuniram e em 2019 iniciaram uma petição online pra Warner liberar o final alternativo de Do Fundo do Mar. Mas a Warner fez a egípcia e até hoje não divulgou. E esse final não está disponível em nenhum lugar, está na posse da Warner, eles não lançaram ainda. A única coisa que nós temos é uma foto do Carter beijando a doutora Susan. Na época que esse filme foi lançado, ele teve um retorno bem satisfatório de bilheteria. A crítica não entendeu muito a obra. Hoje ele é visto como um ótimo filme de tubarão, mas na época a crítica virou a cara, torceu o nariz, falou: não sei, uma cópiazinha esquisita de tubarão. A crítica foi muito injusta com esse filme. E hoje todo mundo reconhece ele como um grande clássico dos anos 90, marcou uma geração. Ele foi lançado num período delicioso no cinema. Imagina você ir ao cinema nessa época e ver os cartazes de A Múmia, A Casa Amaldiçoada, que também saiu no mesmo período, O Sexto Sentido, A Bruxa de Blair. Meu, deve ter sido muito legal isso, né? Você olhar todos aqueles filmes, eu nem ia saber qual escolher pra assistir, ia ter que fazer uma maratona. E foi um período bem gostoso, que se você teve a oportunidade de assistir um desses filmes no cinema, você é privilegiado sim. E eu guardei uma última curiosidade, que essa aqui eu achei bem legal. Como vocês viram do decorrer de todo esse vídeo, a preocupação da Warner era se distanciar do filme do Spielberg. Mas os roteiristas e o diretor fizeram algumas brincadeiras com isso. Como aquela cena onde o tubarão joga o corpo do Jim no vidro, é uma cena muito parecida com o que nós vimos em Tubarão 3, que é o filme que foi lançado em 3D, então nós vemos o tubarão se aproximando ali daquele vidro, é muito parecida mesmo. E a maior homenagem que o diretor prestou aos filmes da franquia Tubarão é as mortes dos tubarões em Do Fundo do Mar. E a morte de cada um desses tubarões é uma referência aos 3 primeiros filmes da franquia Tubarão. Então o primeiro tubarão que morre em Do Fundo do Mar é aquele que o Preacher mata no forno. O tubarão, ele meio que explode ali por conta do vazamento de gás. E isso é uma referência ao primeiro filme onde o
tubarão explode com um cilindro. E também tem a coisa ali do vazamento de gás e o tubarão acaba explodindo. O segundo tubarão que morre é o que a doutora Sousa faz o striptease, dá o choque no tubarão e ele morre, fazendo assim uma referência ao filme Tubarão 2, onde o tubarão vilão do filme é eletrocutado no final do filme. E o terceiro e último tubarão que morre em Do Fundo do Mar é aquele que explode no final, né, e voa os pedaços dele pra tudo quanto é lado, fazendo uma referência ao Tubarão 3, que a morte do tubarão é bem parecida, ele também explode, os pedaços daquele tubarão começam a voar em direção do público, né, que está assistindo ali com óculos, fechando assim a referência das 3 mortes dos tubarões em Do Fundo do Mar com os 3 primeiros filmes da franquia Tubarão. Eu adoro essas brincadeiras cinematográficas. E estas são as curiosidades e a análise completa de Do Fundo do Mar. Se você souber de alguma outra curiosidade interessante sobre esta obra, coloca aqui nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like de vocês, se inscrever no canal se ainda não forem um inscrito, compartilhe esse vídeo com um amiguinho de vocês que também gosta de filmes de tubarão e deixe nos comentários outros filmes que vocês querem ver aqui no canal. E da próxima vez que vocês forem tomar um banho de mar, é melhor tomar cuidado com o pezinho de vocês. Tchau!